Bom dia a todos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia todo especial, além de todos os domingos com muita alegria, nós estarmos adorando ao Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor. Hoje também é o dia do pastor, olha que legal, também é o dia do meu aniversário, né? 3 datas importantíssimas, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu me alegro por neste dia do pastor, no dia do meu aniversário, estar cumprindo de forma zelosa, engajadamente, com o mesmo vigor, igual o Caleb. Os cabelos brancos têm surgido aí, mas nós estamos aí engajados, dedicados, como verdadeiros atalaias, observando as transformações do mundo, atentos no conhecimento da palavra de Deus, buscando agradar ao Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor. Porque sabemos, como disse Pedro, o líder dos apóstolos, nós haveremos de prestar conta ao sumo pastor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos ler alguns versos para ganharmos tempo. 1 Pedro 5, os 4 primeiros versos. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Vamos ao verso 9. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. No verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te louvo, ó Santo Espírito, por poder neste domingo, meu Deus, celebrar a tua ressurreição, celebrar a congregação das famílias cristãs. Eu sei que o teu povo neste exato momento também está intercedendo, clamando, te adorando nas reuniões em suas respectivas denominações e templos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, pela obra do teu Espírito Santo, pela obra do sumo pastor que nos resgatou, estarmos e sermos colocados em região celestial. Te louvamos pela tua grandiosa obra. Tu és o nosso forte Redentor. Ó Santo Espírito, Espírito que capacitou o Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida e os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição nessa manhã. Repreendei os inimigos do rebanho, o lobo, o leão voraz, meu Deus, que avança contra a tua igreja. Fortalece os pastores nessa manhã. Tua igreja perseguida, meu Deus, envia, ó Santo Espírito, o consolo, capacita, prepara a tua igreja para o encontro contigo, meu Deus. Visita neste momento, ó Santo Consolador, te invocamos nessa manhã, que o poder que emana da tua palavra, Pai Santo, possa produzir salvação, cura, livramentos em nome do Senhor Jesus, possa consolar e fortalecer, Pai Santo, os que te buscam. Senhor Jesus Cristo, visita cada pastor, visita cada servo comissionado, meu Deus, nos 4 cantos da terra, que recebam o maior tesouro, a presença do Consolador, que é o selo de garantia para a nossa salvação, que utiliza as nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e para a expansão do seu reino. Glorificado seja nessa manhã o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como já afirmei várias vezes, nós mais encontramos palavras e exortações de
preparação e de orientação para a igreja nos últimos dias do que muito triunfalismo que nós vemos nas igrejas em determinadas denominações. É muito importante estarmos bem orientados pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É bem provável que se muitos pastores estivessem atentos às epístolas pastorais, com certeza não errariam tanto, não estariam flertando com muitas tendências, novas tendências que têm surgido neste mundo. Vemos uma infiltração sutil dos agentes do mal, do lado esquerdo oposto das trevas, dentro das igrejas hoje, pervertendo e corrompendo o Evangelho. Assim como a ação dos anjos malignos corromperam a criação antes do período pré-diluviano, nos dias de hoje também vemos essa corrupção. Satanás tem conseguido lançar os seus alicerces dentro da igreja de Cristo. Já tem um grande exemplo aí, lá na Itália, não vamos citar aqui nomes, mas está ali patente, só não vê quem não quer. E serve de exemplo, de exortação, nós temos que estar atentos. A serpente não pode se instalar e ter anfiteatro em nossas igrejas, auditórios em nossas igrejas. O discurso da serpente não pode nos persuadir a fazer aquilo que o diabo quer. O Senhor Jesus Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. E por isso nós, pastores, temos que estar nos preparando a cada dia. Aquele que se dedica ao mestrado, Paulo fala, que a cada dia se dedique na leitura, na busca do poder do Espírito Santo. Seja pastor, seja profeta, seja evangelista, esteja buscando a cada dia afiar as suas ferramentas, buscar munição no poder do Espírito Santo, no conhecimento da palavra, ouvindo boas mensagens. Muito importante nos dias de hoje, nós temos desempenhado isto aqui no Instituto Teológico Filadélfia, grupos de apoio, ouvir pastores que estão passando necessidades, ouvir os pastores que estão passando lutas e precisam de um conselho. Muitas vezes os pastores não encontram com quem conversar, com quem desabafar os seus problemas. E nós vemos pelo próprio Senhor Jesus Cristo com os seus 12 ali. Os 12 apóstolos tinham os seus problemas e as suas dificuldades. Quando o pastor foi ferido, as ovelhas ficaram dispersas. Quando o pastor foi preso, o sumo pastor Jesus Cristo foi preso, nós vemos que os discípulos ficaram ali um tanto que atrapalhados, perplexos, indecisos, inseguros e com muito medo. Então, quando a aflição vem, nós pastores temos que estar preparados. E o mundo está se transformando rápido. A disseminação do inimigo, a maquiagem que ele usa, a sua dissimulação, seus disfarces são verdadeiramente enganadores. E o falso discurso humanitário, filantrópico, já tem seduzido muitos dos pastores que se dizem tão intelectuais, já estão cedendo ao discurso da serpente, do falso humanitarismo, da falsa justiça social e por aí vai. Quantos não têm cedido até à corrupção? Veja que o apóstolo Pedro, ele se coloca num momento dramático, num momento terrível em que a igreja está sendo provada. Muitos poderiam pensar que ao aceitarem ao Senhor Jesus Cristo, estariam com uma unção de blindagem e não passariam mais por tribulações, por perseguições. Muito pelo contrário, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, um alvo é colocado nas nossas costas. O inimigo vai usar os seus agentes para nos perseguir, para tentar nos afetar. Com suas línguas ferinas vão nos acusar, vão lembrar do passado, vão te lançar na cara, vão preparar armadilhas, vão te colocar em situações embaraçosas para ver se você verdadeiramente é um cristão. Fizeram isso com o Filho de Deus na sua encarnação. Colocavam à prova se ele era realmente o Messias, se ele era o Filho de Deus. E o Senhor Jesus Cristo mostrou: eu sou o sumo pastor. Não houve pecado algum nele, porque em diversas fases do seu ministério, em situações do seu ministério, a glória de Deus, a nuvem de Deus, a mesma nuvem que cuidou do povo, confirmou aos apóstolos:
este é o meu filho amado em quem eu me alegro, é o meu servo amado, meu filho, a ele adorai. Adorem a ele como se fosse a mim, pois ele é Deus. O Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, é Deus. Pedro aprendeu isso por experiência própria, na prática, quando ali no Monte da Transfiguração, ele viu a glória do Senhor, o sumo pastor em vestes resplandecentes. Ele viu a nuvem de glória que protegeu o povo na peregrinação de 40 anos ali no deserto. Ele viu a nuvem de glória e a voz que emanava do Espírito do Pai, daquela nuvem, dizendo: este é meu filho. E isso com certeza trouxe fundamentações para o apóstolo Pedro, para que ele pudesse, como um dos discípulos mais íntimos, mais próximos do Senhor Jesus Cristo, a tecer orientações. Pelas suas falhas e seus fracassos nós sempre aprendemos. Veja que o Senhor Deus escolhe Davi, um homem adúltero que cometeu um crime horrendo, como o homem segundo o meu coração, e coloca ele como padrão para os futuros reis de Israel. E veja que Pedro, aquele que nega ao Senhor Jesus Cristo, depois de tantas experiências próximas, íntimas com o Senhor Jesus Cristo, ele nega ao Senhor no momento crucial. Veja os critérios do nosso Deus, né? Nós talvez não iríamos querer um Pedro que nega alguns dos princípios e valores como nosso amigo. Mas o nosso Deus sabe, Ele conhece em oculto e profundo a nossa natureza, e Ele sabe muito bem a quem Ele escolhe. A mesma coisa se diz de Davi também. São os critérios de Deus. Quem sou eu, pastor Fernando, para ficar questionando a forma de Deus amassar o barro, a forma como Deus lida com o tempo da provação e das dificuldades? Já estou tentando até adiantar a mensagem aqui, porque ele vai tratar tanto ao caráter dos pastores no momento da grande tribulação, que foi aquela época em que o anticristo Nero perseguia a igreja, como também vai trazer orientações para o povo de Deus, naquele período crucial onde muitos se viam na necessidade às vezes de abandonar o cristianismo e esperar a poeira baixar para depois tentar retornar. Então Pedro traz uma mensagem de ânimo, traz uma mensagem de orientação, traz exortações para que o povo de Deus não perca a esperança neste momento tão crucial, período da tribulação e da grande tribulação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja como ele se coloca no capítulo 5, verso 1. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, que eu sou presbítero como eles. Veja aqui um Pedro bem humilde, um Pedro que com certeza talvez não sabia nem escrever direito. Ele utiliza, como ele fala aí no finalzinho do capítulo 5, a escrita dos servos Silvanos, Silas, para estar ali compilando, fazendo, confeccionando em escrita este documento que nos serve de orientação. Veja que o Pedro, que é um discípulo que teve muitas experiências com o Senhor Jesus Cristo, ele também se coloca entre os servos presbíteros. E o que é um presbítero, né? Nós vemos que existem presbíteros, pastores, que ficam em período integral na igreja, ficam totalmente dedicados à oração, à leitura da palavra, à obra de Deus, são pastores fixos. E vemos presbíteros que também são eleitos por uma série de critérios que são encontrados aqui em Pedro, em especial ali nas 3 epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, que era bispo de Éfeso, e ao bispo de Creta, que era Tito. Vemos orientações e critérios que deveriam ser utilizados para escolher os pastores, os diáconos e obreiros da igreja do Senhor. Ser marido de uma só mulher, ter vida de caráter consagrado ao Senhor, não ser dedicado à bebida e tantos outros deveres, ser exemplo e padrão para o rebanho, para aqueles a quem eles estavam servindo, em especial, fazendo tudo para agradar ao Senhor, para poder lidar com os diversos tipos de personalidade, pessoas que haveriam de se aproximar do reino de Deus para ouvir a palavra de Deus e aceitar ao Senhor Jesus Cristo, ou para às vezes desprezar e até ser inimigo hostil da igreja de Cristo. Veja que ele se coloca entre estes presbíteros, a estes pastores, a estes que se dedicaram.
Quantos hoje, às vezes, até sentem no seu coração, muitos jovens, sentem necessidade de estudar a palavra de Deus e alcançar o presbitério? Eu me lembro quando eu tive o meu chamado aos 22 anos, eu senti o meu coração arder ao ver o doutor Írcio, pastor Írcio, mestre Írcio, pregando a palavra lá na igreja presbiteriana independente do Parque São Lucas, aqui na capital de São Paulo. Ficava extremamente admirado ao vê-lo todos os domingos trazer mensagens impressionantes. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus o Senhor. E eu procuro imitar ao Senhor e imitar também o doutor Írcio. São homens que estão ali no hall da nossa admiração pela exposição da palavra de Deus, a mensagem expositiva. E coisas que nos foram ensinadas é isso, né? Exponha, deixe as Escrituras exporem o conhecimento de Deus. Pregamos desde lá, desde o chamado até hoje, estamos sempre nos aprimorando e pregando a mensagem expositiva da palavra de Deus. E eu me lembro que eu tive um chamado, fui para o seminário, passei pelo seminário, e eu me lembro também da palavra de Deus, o Senhor me faz lembrar agora, o apóstolo Paulo tinha um doutorado no farisaísmo, no conhecimento da lei, mas veja que houve uma necessidade para que ele pudesse ser apóstolo, para que ele pudesse ter os 5 ministérios, para que ele pudesse ter todos os dons espirituais, para que ele pudesse ser o missionário comissionado, o apóstolo comissionado, para ir aos confins da terra. Houve uma necessidade de esvaziamento. Assim como Moisés foi esvaziado para uma missão ali no deserto, nós vemos também que o apóstolo Paulo teve que esvaziar ali no deserto da Arábia antes de seguir o seu apostolado. E algo terrível que nos dias de hoje as pessoas, os servos, alguns apóstolos, não digo todos, eles buscam atalhos, né? Eles querem pregar o evangelho, mas não querem se sujeitar ao esvaziamento. Há uma necessidade de esvaziamento. Tem que se desprender de certas ganâncias, de certas obsessões. E como disse o mestre Ralph Mahoney no Cajado do Pastor, nada pior que o dinheiro, o orgulho e a sensualidade, a mulherada, para fazer os homens de Deus caírem. Se não se observarem esses 3 critérios assim citados pelo pastor Ralph Mahoney, muitos estão sujeitos a cair. E por isso que nós vemos os escândalos. Não estou aqui para julgar, nem atirar pedras, porque o cair é do homem, de suas escolhas, de suas opções, mas o nosso Deus está sempre disposto a erguer a mão e levantar esses pastores, como alguns têm se levantado pelo auxílio, pela graça do Espírito Santo. Então há uma necessidade de esvaziamento, há uma necessidade de preparação, há uma necessidade de se buscar com zelo os dons do Espírito Santo. E muitos querem ir para a guerra sem o devido preparo. Muitos querem ir para a guerra sem computar o inimigo que vão enfrentar. Muitos querem construir um grande edifício, sem ter até inveja do templo do Edir Macedo lá, coisa lindíssima aquele templo, né? Querem um templo igual aquele ali, conduzirem uma igreja igualzinha àquela ali, mas não querem muitas vezes se colocar como Senhor Jesus Cristo. Já viu o termo kenosis lá na carta aos Filipenses? Sendo como Deus, não teve usurpação ser como Deus. Antes humilhou-se, esvaziou-se, assumindo posição de servo, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Veja que o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, para exercer o seu ministério, houve a necessidade de esvaziamento. Ele nunca deixou de ser Deus com o Pai e com o Espírito Santo, mas ele, por um período de tempo, ele adquire natureza humana para poder oferecer ensinamento e uma obra sacrificial, sacrifício vicário, substitutivo pelas nossas vidas. Esvaziamento. Muitos não estão. Veja que Pedro está se colocando aí como presbítero também. Sou pastor como vocês. Veja, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Ele está lembrando aqui do Monte Tabor lá, onde ele viu a glória do Senhor. E ele viu que o Senhor se esvaziou, pois quando ele olhava o Senhor Jesus Cristo palpável, as roupas simples, mas lá no Monte da Transfiguração ele viu a glória que estava reservada. Então ele viu os dois aspectos. Jesus era o mesmo, mas ali naquele momento ele via
no momento palpável ali, onde ele podia tocar o Jesus servo, que cinge os seus lombos e vem servir a humanidade, adquire natureza humana, como João vai tratar isso com mais detalhes, pois João dormia, encostava no peito do Senhor. Veja que ele fala, sofrimentos de Cristo. Pedro entra em mais detalhes, isso no capítulo 3, né, que o Espírito do Senhor Javé está sobre mim, Isaías 61. Este Espírito de Jesus também estava sobre Noé, o profeta, pregando aos mortos em prisão espiritual, mortos em seus pecados. Naquele período de 120 anos onde ele construía aquela grande embarcação, ele estava pregando o Evangelho, a palavra de salvação, do juízo das águas vindouras. Ele estava ali pregando. Era o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Pedro. É o mesmo Espírito que está sobre a vida do pastor Fernando aqui na pós-modernidade, sobre todos os missionários. É em todos os locais da terra este mesmo Espírito onipresente está em todos os lugares. Veja que ele fala a questão do sofrimento. Quer ser pastor e não quer passar pelo sofrimento? É terrível, pois nós pastores somos retirados de certa condição, e para tirar muitas obsessões da nossa vida, muitas falhas de caráter, há uma necessidade de sofrimento. Há uma necessidade. Lá em Hebreus fala que o Senhor aprendeu por aquilo que padeceu. O Filho de Deus que sabe todas as coisas, a única coisa que ele não tinha passado, a única situação que ele não havia passado em toda a sua eternidade era a experiência de adquirir natureza humana e sofrer como nós seres humanos sofremos. Mas ele foi aprovado ao passar pela prova da experiência humana. O Senhor o aprovou e aceitou o seu sacrifício e o colocou na posição mais elevada para que todos os anjos, suas criaturas, para que todos os homens reconheçam que ele é o Senhor, o único apto a julgar a todos. Louvado seja. Veja que ele fala de uma glória revelada. Então, se houve uma glória revelada para o Senhor Jesus Cristo, que venceu este mundo, aos pastores também está reservado galardões. Ele fala de uma coroa, com certeza, há um incremento aqui, não dá para trabalhar todo esse estudo. Além de uma coroa, mansões celestiais, aqueles que mais abriram mão de suas vidas, do contato de família, de formação de família, para viverem engajados, dedicados à obra do Senhor. Existem premiações a ser revelada na implementação efetiva do reino, quando o Senhor Jesus Cristo vier sobre a terra. Já fazemos parte desse reino pela fé, mas efetivamente esse reino será implementado quando todo o mal, toda a maldade e injustiça ser jogada nos quintos dos infernos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja a orientação em períodos de tribulação, de angústia, onde há perplexidade. Veja a orientação que Pedro traz aos pastores. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por interesse, nem por ganho ilícito, mas de boa vontade. Pastoreai. Veja que lição de vida, a ilustração que ele usa, a metáfora, a figura de linguagem que ele usa de um pastor cuidando das ovelhas. Um belo exemplo é Davi ali cuidando as ovelhas do seu pai Jessé. O lobo tentou atacar e ele usava o cajado. O leão e o urso. O urso tentou abocanhar uma ovelha e Davi com seu cajado vai lá e fere o animal. O animal carnívoro ali larga a ovelha, não consegue levar a ovelha porque Davi estava ali para proteger. O leão também veio e Davi foi para cima, usando seu cajado, usando seu cutelo, a sua adaga ali. Ele feriu o leão e ele fala para o eu matei o leão, esse gigante vai cair, esse gigante já caiu, se eu já matei um urso, já matei um leão, eu vou matar esse gigante também, vou cortar a cabeça dele, porque eu tenho sobre a minha vida, né? Matar um leão e um urso não é uma tarefa fácil, mas o Espírito que estava sobre a vida de Davi é o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas. O inimigo já caiu, ele prepara armadilha, usa suas feras peçonhentas, seus agentes peçonhentos, malvados,
que abrem seus corações para a ação do diabo, mas vão cair, vão ser envergonhados. Tão somente no tempo de Deus, os pastores fiéis serão exaltados, vão ser livrados da boca do leão. Paulo fala isso também, Pedro também fala isso. Veja que interessante, pastoreai, cuida do rebanho, cuida do rebanho. Às vezes tem pessoas que ficam entristecidas, pois usamos alguns termos, mas que adianta você ficar numa igreja onde o pastor, para não perder o seu dízimo, para não perder a sua contribuição, nunca ele vai falar acerca dos seus pecados, de falha do seu caráter. Aqui nós não temos disso, aqui é uma igreja pequena, sabe? E eu não vou levar esse pecado sobre a minha vida. O que eu puder orientar daquilo que a igreja não está percebendo, eu vou falar, né? Às vezes a gente vai colocar um vídeo lá no Facebook, e o Facebook já não quer que nós postemos certas coisas. Para de falar essas coisas de crente aqui, que na plataforma nós não quer. Olha, dizendo, ó, não quer. A plataforma Facebook não quer que você coloque certas coisas. E tem gente ouvindo de crente dentro da igreja que está assim, igual o Facebook. Não quero ouvir isso, não quero. Nós vamos aqui que Pedro fala o que tem que falar. Pastor fala o que tem que falar. Veja nos dias de hoje, profeta quer ser profeta, mas não fala o que os profetas falavam. Nem digo o que Jeremias falava, nem o que Ezequiel falava. Veja que os dias de hoje está difícil, pois é a chamada geração mimimi, que tem ouvido que só quer ouvir, né, cotonetada, né? Cotonete é gostoso, faz carinho no ouvido, então as pessoas não querem ouvir exortações. Imagina a dificuldade que o maior dos profetas, João Batista, não teria nos dias de hoje para pregar o Evangelho. Ele que foi o batedor, né? Ele que foi ali o que deu início, né? É chegado a vós o reino dos céus. Ele preparou o caminho como um batedor para o rei que estava vindo, o rei que estava chegando, né? Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação. Muito cuidado com o sentimento. Deus sonda as nossas emoções. Às vezes a gente vê que alguns pastores morrem cedo, ficam perplexos, por que o Senhor permitiu, né, que o pastor morresse tão cedo? Né? Aparentava viver tão bem, não sabemos o oculto e o profundo, suas práticas na intimidade, porque alguns sofrem muito, né? Aí a gente associa a palavra, Deus açoita aqueles a quem amam. E de certa forma também vemos alguns pastores degringolando, né, utilizando muitas tendências, muito intelectualismo dessa ciência podre dessa terra, essa ciência que já caiu por terra várias vezes, demonstrada verdadeiramente pela ciência que são falsas, né? E vemos que muitos pastores, às vezes só para ganhar status como alguns fariseus, ali fazem por obrigação, fazem por um ofício, como aquele que acorda de manhãzinha e vai rezar uma missa por obrigação, né? Fumou charuto lá o dia seguinte inteiro, bebeu seu copão de uísque e vai como uma obrigação fazer a obra de Deus. Tem esses falsos pastores por aí. Pedro está exortando aqui, não por obrigação. Tem que haver espontaneidade, tem que haver desejo, tem que amar a palavra de Deus. Não fazer como uma coisa mecânica, uma missa ali mecanicamente articulada, preparada. Tem que haver dedicação. Não falo isso para você aí do outro lado que nos assiste, para que você pense que eu estou me enchendo de orgulho aqui, mas tão logo eu acabo a mensagem aqui no domingo, já na segunda eu já estou preparando o que eu vou falar para o próximo domingo. É engajamento constante, é luta constante, é santificação constante. Pastor, mulher de pastor, filho de pastor, tem algo nas costas. Nós temos que zelar a todo instante a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como os levitas tinham essa responsabilidade no antigo concerto, veja que ele fala espontaneamente. Tem que partir de você, reconhecer quem Deus é, reconhecer quem o Senhor Jesus Cristo é e abrir o seu coração. Eu quero agradar esse Deus, eu quero servir a esse Senhor Jesus Cristo. Conheço tantos exemplos de amigos que viviam nas drogas, viviam uma vida totalmente errada e se dedicavam, né? Ficavam lá a 3 horas de duração na frente da TV, vendo lá o time do coração,
para disputar os pênaltis, ficava ali torcendo, se arranhava todo, falava palavrões, né? E agora, dentro da casa de Deus, ele fala, eu fico até 4 horas de pé, se possível for, porque quando eu era do mundo, eu ficava 3 horas de pé lá, torcendo pelo time lá, o time do São Jorge, e por aí vai, né? Então é assim que as coisas funcionam. Deus quer ver no coração dos pastores esta espontaneidade, essa liberalidade em contribuir, essa liberalidade em doar-se, essa opção de agradar a Deus neste exato momento. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja, por espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por interesse de ganho ilícito, mas de boa vontade. Assim como o Senhor estava atento, observando as contribuições dentro do templo, o Senhor se atenta à contribuição da viúva. A viúva dá com alegria aquilo que ela tem de melhor. Vemos que Jó, todas as manhãs, pegava o melhor animal e logo pela manhã oferecia holocausto por si, por sua casa, por sua família. Vemos que os profetas deram o melhor. Eliseu também, quando foi chamado, oferece o melhor. Abel, lá no passado, pegou o melhor e oferece ao Senhor, e o Senhor respondia com fogo. Elias fez o melhor, restaurou o altar, trouxe a mensagem de restauração. Deus responde com fogo. Samuel prepara o altar, derrama água para a santificação tanto dele como do povo. Ele se coloca entre o povo como intercessor, e o Senhor responde com saraivada no arraial dos filisteus. É isso que Deus quer ver na dedicação dos servos, e o Senhor responde com fogo. O Senhor responde com capacitação aos seus servos. Veja que ele fala a questão do ganho ilícito. Muitos, né? Eu não estou aqui para julgar. O Senhor Jesus Cristo virá. O joio vai ser separado do trigo quando o Senhor vier julgar as nações. Em especial, talvez, acho que alguns nem subirão para receber galardões. Mas não estou aqui para julgar, mas estou aqui para falar a palavra de Deus. Muitos já receberam riqueza nessa terra, e se chegarem lá no céu, talvez não tenham muito o que receber, porque receberam muita riqueza nessa terra, né? Estão sem premiação. Quantos não estão fazendo a obra por ganância, por achar uma plateia fácil de dominar e ali arrancar dinheiro e construir seus impérios? Eu louvo a Deus porque a igreja evangélica aqui no Brasil possui emissora de televisão para se defender, para propagar o evangelho, possui toda a infraestrutura. Eu louvo a Deus porque os evangélicos têm empresas de tecnologia, instituições de ensino. Eu louvo a Deus porque o povo evangélico no Brasil é próspero. Eu louvo a Deus pela liberdade que temos dentro do capitalismo para exercer com os talentos que o Senhor nos considera.